boa noite a todos. Gratidão por estar aqui. Gratidão por ver tantos rostos lindos dentro desta casa. Tantos rostos que tocam o meu coração. Gratidão por ver jovens aqui. Jovens serão o futuro, não é verdade? Antes de abordar o tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a leitura realizada, a leitura de abertura. Lembrando que Jesus, na época em que aqui esteve na terra, ele falou por parábolas. E na leitura ali foi falado sobre a árvore má dá maus frutos e a boa árvore dá bons frutos. Vamos levar, no primeiro momento, isso para o lado dos nossos sentimentos. Todo sentimento ruim que nós cultivamos dentro de nós, de raiva, de sentimento, de revolta, é uma árvore que vai dar maus frutos. Porque essas energias vão nos trazer frutos que vão nos causar dores, doenças, maiores desentendimentos. E a árvore do bom fruto é aqueles momentos que nós cultivamos as boas sementes, né? Do amor, da caridade, do perdão, da compreensão. Só poderá gerar bons frutos. Quando a gente pega essa passagem um pouco estanque, né? Meio que assusta. Até porque a gente pensa na árvore que dá frutos, às vezes, como a família, nossos pais. Aí a gente analisa, mas meu Deus, às vezes a gente, né, tenta tanto algumas coisas e não dá certo, mas vamos levar para o lado realmente do sentimento. Jesus falava através de figuração, né? Através de formas de falar que nos fizesse entender. Tanto que até hoje as palavras dele ainda tocam o nosso coração, a nossa alma, né? E nos fazem refletir. Feita essa pequena reflexão sobre a leitura, gostaria de falar com você sobre gratidão. Para falar sobre gratidão, quero falar rapidamente sobre uma passagem da Bíblia, os 10 leprosos. E acontece que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao seu encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Na época, os leprosos eram excluídos, eles não podiam se aproximar das pessoas sãs, né? Vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos das suas feridas. Jesus mandou que eles fossem até os sacerdotes e, neste caminho, eles foram curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era um samaritano. Jesus lhe disse: Não foram 10 os curados, os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então, segurando-o pela mão, falou: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessante, né? 10 foram os curados. Apenas um voltou para agradecer a Jesus. Por que será? É interessante nós refletirmos sobre isso. Quantas vezes nós oramos ferrenhamente para pedir a Deus a força para ultrapassarmos um momento de tempestade das nossas vidas, e quando passa nós nos sentimos aliviados, mas aí paramos de orar.
Tinha um ditado antigo que a minha mãe usava muito, que ela dizia: a gente só lembra de Santa Bárbara quando troveja. Acho que Santa Bárbara deve ser a santa das chuvas e temporais, né? Não vou dar certeza porque realmente eu nunca pesquisei a respeito, mas acredito que seja. Nós somos diferentes. A gente pede, como bons pedintes, mas geralmente esquece de agradecer. E quando nós estamos naqueles momentos em que a tempestade acalmou, os ventos acalmaram e o mar está tranquilo, nós nos voltamos para outras coisas. E esquecemos da importância das preces e da gratidão. Às vezes nós passamos um susto no trânsito, quase acontece um acidente. Naquele momento, o primeiro pensamento da gente é: meu Deus, porque é normal da nossa parte. Aí passa o susto, o acidente não acontece. Alguns descem do carro para destratar o outro motorista. Se não desce, metem a mão na buzina, colocam a cabeça para fora e dizem coisas não muito recomendáveis e vão para casa. Em uma fração de segundos poderiam ter partido, mas o acidente foi desviado daquele momento e não aconteceu. E a gente lembra de dizer: obrigada, Senhor, porque eu escapei. Eu não quero ir ainda, né? Obrigada, Senhor, porque está tudo bem. Passou, foi só um susto. Assim, quando a gente passa pelos processos de doença, né? A gente foca tanto, pede tanto. Passou. Aí a gente para também com o nosso hábito e a nossa disciplina de orar, de ir na casa espírita, de buscar o templo dos nossos corações e da nossa fé, seja na casa espírita ou qualquer outro segmento religioso. Precisamos pensar sobre isso. A nossa fé, a nossa disciplina em orar, em bater na porta, pedindo proteção e luz para nós e para todos aqueles que convivem conosco, para todos aqueles que passam por dificuldade, para todos aqueles que nos pedem preces. Tem que ser disciplinado, não só nas horas da tempestade, mas também na hora da calmaria. Não é só pedir, nós precisamos agradecer. Como este, 1 entre 10, fez. E Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 163. Olha só, gente. Eu não preciso passar agradecendo e rendendo homenagem a quem nos ajudou. Eu preciso multiplicar essa semente. Eu preciso dividir com os outros o que eu recebo. Se eu sou acolhida, se eu sou apoiada, se eu me fortaleci, vamos ajudar as outras pessoas. É uma corrente do bem. Eu não preciso me prostrar diante de Deus e dizer belas palavras, rebuscar palavras do dicionário, recitar preces e preces repetidamente sem nem sentir o que eu estou dizendo. Se eu do fundo da minha alma e do meu coração disser obrigada, Jesus, por ter me concedido mais este dia, mais esta bênção. Obrigada, Jesus, por essa dificuldade pela qual eu estou passando, que me fortalece e me faz crescer. Obrigada, Jesus, pela doutrina espírita, que clareia a minha mente, que me dá esperança de novos dias, que me traz a certeza de que a morte não existe, que a continuidade desta morte vai me trazer
desta vida, vai me trazer respostas e vai me trazer reencontros. E um dia eu vou entender a razão de todas as minhas dores, que não foi a justiça do Pai. Foram lições. Lições para o meu aprimoramento, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Nada é por acaso. Não há injustiça nos planos de Deus. E as nossas lágrimas têm o poder de limpar a nossa alma e de curar as nossas feridas. Se os nossos pais aqui na Terra às vezes precisam nos disciplinar com um pouco mais de autoridade e não deixam de nos amar, imagina o nosso Pai que está no céu, que é o nosso Criador. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças, entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Do mesmo livro Pão Nosso, do Emmanuel. A gente quer muito receber, mas às vezes é tão difícil sair da nossa área de acomodação para doar. Quando eu falo em doar, não só doação material e financeira, né? A doação do nosso tempo, a doação do nosso afeto, do nosso estender a mão naquele momento em que a pessoa está precisando. É pão nosso, não é pão meu de cada dia, né? A gente pede para Deus. Pão nosso de cada dia, nosso, de todos. Esse pão tem que ser partilhado. E o que é esse pão? Os ensinamentos do Cristo. É o amor que já existe dentro de nós. Um amor ainda cheio de falhas, de defeitos, né? De resquício do nosso primitivismo, das nossas vaidades, do nosso egoísmo, mas é amor. Este é o pão da vida. Principais empecilhos da gratidão. O que nos impede de sermos gratos? A posse, né? A gente acha que o outro nos pertence, que as coisas nos pertencem, que é nosso direito ter aquilo e pronto. A imaturidade psíquica, emocional, espiritual. Eu sou imatura, eu acho que eu sou filho único, né? Eu acho que tudo que eu tenho é porque eu mereço ter. E eu só mereço ter coisas boas. Então por que eu vou agradecer? Meu pai e minha mãe têm obrigação comigo, então, né? Me botaram no mundo. Nem pedi para nascer. Não sei os jovens, mas os mais antigos aí, em algum momento da vida, disseram essa frase. Né? Nem pedi para nascer. Pediu, implorou para nascer. Pediu uma nova oportunidade neste planeta que é um hospital de almas, um educandário, uma oficina de trabalho, né? Arrogância, não me coloco acima dos outros, eu acho que eu não preciso ser grata a nada, né? Intolerância, a crítica. Se eu olho só os defeitos do outro, por que eu vou agradecer? Eu também tenho defeitos, mas o outro tem muito mais defeito que eu. Estamos numa caminhada. Em algumas coisas eu já me venci, em outras não. Mas o outro já se venceu. E é nessa interação com o outro que eu vou me melhorar a mim mesmo. Sob o efeito do ego dominador, o ingrato atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre ansiando por mais recursos que lamentavelmente não merece. Olha só, gente, o que o ego faz com a gente, né? A gente se atribui méritos que não possui, que a gente acha que é merecedor. Porque eu trabalho na casa espírita, eu me dou, eu sou palestrante, eu sou uma pessoa especial. Não. Eu mereço que Deus ouça as minhas preces de uma forma diferente. Não. Isso aqui não me faz melhor do que nenhum de vocês que estão aí. Pelo contrário, talvez me faça mais devedora.
talvez me faça mais devedora. Sabe quando a dívida da gente é grande, a gente chega lá e diz, né, para a pessoa que a gente deve, olha, estou com dificuldade financeira, mas eu posso prestar serviço para você. Tem algum trabalho que eu possa fazer para ajudar a pagar minha dívida? E daí a pessoa diz, tem, vamos carpir um pátio. E o trabalhador de boa vontade vai lá carpir o pátio para ajudar a abater na sua dívida, né? Então, gente, vamos desmistificar essa história de que alguns merecem mais que os outros. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Se vocês querem saber se vocês são merecedores, pensem como vocês estão conduzindo a vida de vocês. Mesmo assim, a dor vai continuar batendo nas suas portas. Mas os dias que virão serão diferentes. Porque nós viemos em uma caminhada de vidas e vidas. E acreditem, se nós estamos aqui, num planeta de provas e expiações, passando por tantas dificuldades, vendo tantas crueldades, tantos desmandos, pelo qual o mundo em geral está passando, e às vezes a gente chega até a desacreditar na honradez, na honestidade das pessoas, é porque boa coisa nós não fomos. Vou citar uma frase da Dona Marina Jobim que eu gosto muito, que já se encontra no plano espiritual, aquela pequena grande mulher, ela dizia que aqui não tem nenhum assim, que é todo mundo bandido. Então, dando sequência à frase dela, eu diria que nós estamos presos, né? Nós somos prisioneiros aqui para pagar as nossas penas. Mas esperamos que quando nós partirmos do lado de lá, a gente vá, né, com menos, como é que se diz, quando com uma liberdade, mesmo que provisória, né? Nós possamos cumprir a nossa missão, assim, nosso tempo de presidiários, quem sabe em liberdade, né? Brincando, gente, mas a gente traz uma bagagem de resgates grande. Senão nós não estaríamos nesse planeta, a gente estaria num planeta melhorzinho, né? Então vamos trabalhar as sementes que a gente vai plantar a partir de agora. A gratidão pode nos levar a descobrir que devemos aos outros mais do que pensamos. Shakespeare afirmou certa vez que aprendeu a ser grato a Deus por este não lhe dar tudo que ele pedia. Olha só. Ele era grato a Deus por Deus não lhe dar tudo que ele pedia. Gente, se Deus nos desse tudo que a gente pede, nós éramos mais delinquentes do que nós já somos. Quando nós pedimos a Deus força, Ele nos dá situações para nós desenvolvermos essa força. Quando nós pedimos a Deus que nos torne criaturas felizes, Ele nos coloca em situações para nós aprendermos que a felicidade está dentro de nós, que é uma escolha. Então Deus nos dá, não nos dá pronto. Ele nos oportuniza situações para desenvolvermos aquilo que é necessário. Influenciações espirituais. A gente é influenciado espiritualmente muito mais do que a gente imagina. Tanto para o bem quanto para o mal. Depende a quais energias eu estou me ligando. Fatores que revelam essas condições da alma. Dificuldade de se concentrar ideias. Deconcentrar ideias em motivos otimistas, né? Deus está fazendo um esforço lá e começa com aqueles pensamentos pessimistas. Porque a minha vida é uma droga, porque a minha vida é uma desgraça, porque nada dá certo. Vira chave, gente. Eu sei que não é fácil, mas vira chave. Estou passando por momentos difíceis, mas Deus escolhe os guerreiros fortes para enfrentar as grandes batalhas. Então vamos honrar essa batalha que Deus coloca nas nossas vidas e vamos vencer a nós mesmos e a dor que ataca o nosso coração. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos ou oração ou concentrar-se em leituras edificantes, que é aquele momento que a gente quer fazer uma prece e não consegue, tu quer ler um livro e não consegue, não desiste, insiste.
indisposição inexplicável, tristeza sem razão, pressentimentos de desastre. Sabe quando a gente, eu acho que pressentimento que vai acontecer alguma coisa ruim? Reza. Sai da sintonia. Busca autoajuda. E busca, né, o que a gente está fazendo aqui. Buscar um lugar que fortalece e nos traz boas energias. Aborrecimentos manifestos por não encontrar semelhante ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Sabe aquelas pessoas que se irritam e daí tem que achar alguém como bode expiatório? Isso acontece muito, né? A pessoa chega irritada da rua, daí descarrega em quem? Na pessoa que está mais próxima. A pessoa nem sabe o que está acontecendo, não tem culpa nenhuma, mas vem e descarrega em cima daquela pessoa. Vamos repensar sobre isso. Pessimismos, irritações, queixas, exageros de sensibilidade, sentimento de inferioridade e aptidão a colocar a culpa dos seus males na conta dos outros. Tão fácil, né? A culpa não foi minha. Essa história de terceirizar as culpas já começou lá no paraíso, né? Quando Deus entregou o paraíso para Adão e Eva, que também é uma forma figurativa. Quando Deus entregou o paraíso para Adão e Eva e pediu para que eles cuidassem daquele jardim maravilhoso, né? Que a Eva acabou sendo convencida e convenceu o Adão, né? Quando Jesus perguntou lá para o Adão, mas Adão, eu só disse para vocês que não tomassem do fruto da árvore proibida. O que Adão respondeu para Jesus, para Deus? Deus, a Eva me convenceu. Eu fiz isso por causa da Eva. Quando Deus foi questionar a Eva, ela disse, Senhor, a culpa não foi minha, foi da serpente. E a gente continua nessa terceirização. A culpa não é minha, a culpa é do outro. É porque os meus pais isso, porque os meus avós aquilo, porque os meus colegas aquilo outro. Ah, porque meu colega de trabalho. Emotividade exagerada ou depressão raiando na iminência do pranto. Gente, nós temos que cuidar muito dos nossos sentimentos. Vocês sabem que toda essa gama de sentimentos pessimistas, essa sensibilidade exagerada, essa desesperança, nos leva à depressão. E a depressão é algo sério. Tá? Então vamos estar atentos a nós mesmos. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de auto-martírio, chamando sobre si a atenção dos outros. O vitimismo é algo que prejudica a nós e todas as pessoas ao nosso redor, né? Tantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de estar aqui hoje, terem vindo pelas suas próprias pernas, seja se locomovendo a pé ou de carro, e tantos outros que aqui estão ou que poderiam estar. Alguns não podem porque estão num leito de hospital, porque estão numa cadeira de rodas. Vamos repensar. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude sua existência se na última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de auto-influenciação e de influenciação espiritual. Estude e ajude a você mesmo. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Te observa. Mas não é simplesmente se observar no espelho para ver se tem uma espinha, se a sobrancelha está bem feita, se precisa fazer a barba. Olhe no âmago do seu coração e da sua alma. Busque dentro de você. O que está me ocasionando tantos problemas familiares, tantos desentendimentos, tantas dores, tantas mágoas? O que está me ocasionando problemas no meu local de trabalho? O que está me trazendo toda essa tristeza, o meu desânimo? Por que eu vivo envolvida em fofocas e maledicências?
Algo eu estou fazendo de errado, gente. Não vamos minimizar os nossos defeitos. Vamos buscar encontrá-los para trabalhar em cima deles. Não vai ser um passe de mágica. Ontem no grupo de estudos eu brincava e eu dizia, se eu tenho problema com a maledicência e eu ainda não consegui vencer, no momento em que a fofoca chegar em mim e eu contar para o outro e eu lembrar que eu estou tentando me modificar, eu vou respirar e vou dizer para essa pessoa, ó, contei só para você, tá? Não passa adiante. Obviamente vai ser passado, né? Mas eu não passo para a terceira, para a segunda e para a terceira pessoa, como eu fazia antigamente, né? Não quero dizer que eu seja maledicente, tá? Mas vamos pensar sobre isso. É autoconhecimento, é autocontrole, é busca da modificação. Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque é através da oração que eu vou encontrar o autoequilíbrio, que eu vou encontrar a cura dos meus males. É através da oração que eu vou encontrar o equilíbrio de mim mesmo. E eu vou aprender a ser grato a todas as coisas maravilhosas que tem ao meu redor. Gente, quando nós levantamos cedo pela manhã, e mesmo que a gente não enxergue o exato local onde o sol nasce, mas ver ele se erguendo entre as casas, podermos perceber que um novo dia começa com a luz do sol e que os nossos olhos podem ver e que nós temos uma caminhada até que ele se ponha novamente. E então a lua e as estrelas irão brilhar no firmamento, trazendo para nós mais esperança, luz, beleza de um céu criado por Deus. E se está chovendo, o sol simplesmente não está aparecendo, mas ele está lá. As estrelas e a lua da mesma forma. E a chuva é uma bênção, porque ela traz aquilo que é extremamente necessário. A água que lava, a água que purifica, a água que dá vida às plantas, aos animais e a nós. Não viveríamos se não houvesse água. Então vamos parar de reclamar se o sol está muito forte, se a chuva veio. Vamos aprender a agradecer. Ah, mas eu estava vindo do trabalho e eu tomei um banho de chuva, que bênção! Eu tomei um banho de chuva. Quantas pessoas gostariam de tomar um banho de chuva? Vamos lembrar da nossa infância. Quem aqui não gostava de correr na chuva quando era criança? Se não gostava, perdeu. Eu escondia o meu guarda-chuva na mochila para dizer para a mãe que não tinha levado para poder voltar da escola embaixo d'água. Então são essas pequenas coisas pelas quais nós temos que ser gratos. Olhem as plantas depois de uma chuva. Elas se renovam nas cores. Quando orar, quando batermos nas portas, pedindo ajuda, antes de fazer os nossos pedidos de ajuda, vamos agradecer. Porque acreditem, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Porque o Espiritismo nos ensina que aqui nós estamos de passagem. Vamos errar, sim, muitas vezes, mas vamos acertar muitas outras. E depois do erro, nós vamos ter força, coragem e proteção para retomarmos a nossa caminhada e continuarmos acertando. Porque é assim na escola da vida, como é na escola, onde a gente começa desde o prézinho e vai em frente, a gente erra. E a professora, pelo menos aquela que é amorosa, né? Às vezes a gente leva uns esporros, mas aquela que é amorosa, ela vai vir, vai usar aquela borrachinha que é uma coisa mágica, né? Vai nos ajudar a apagar o erro e vai nos ajudar a refazer a atividade. E na vida é assim. Jesus, o nosso amado Mestre,
vem com a borracha do seu amor para apagar os nossos erros, nos ajudar a apagar. Mas nós vamos fazer a tarefa de novo, até nós acertarmos. Então nós vamos passar para o próximo ano, para o próximo ciclo, para a próxima série, né? E é isso. Aqui é a escola. Nosso coração é a escola. A nossa mente é a escola. Vamos começar a sermos a cada dia mais gratos. Gratos a Deus, a Jesus, a vida. Por mais difícil que ela esteja, como eu disse agora há pouco, Deus dá aos grandes guerreiros, aos guerreiros fortes, nas grandes batalhas. Não vamos cair nem desistir. Vamos continuar firmes e fortes e em pé, segurando o escudo da nossa fé e tendo a certeza de que os anjos de luz estão conosco. E antes de dormirmos, quando fizermos as nossas preces de agradecimento, vamos pedir a Deus que durante o sono nós possamos ser levados para locais no plano espiritual, locais onde a gente continue aprendendo, onde a gente seja tratado do nosso corpo e da nossa alma, porque o corpo físico dói, mas o espírito não. Gratidão. Gratidão por estar aqui. Gratidão pelo corpo que Deus me deu. Gratidão por poder ver vocês, por esses olhos que me fazem enxergar tanta gente bonita que frequenta a nossa casa.